Nem chegamos em outubro e já há grandes lesões na NBA. Fred VanVleet rompeu o ligamento cruzado anterior no Houston Rockets. Todo mundo estava animado para ver o time este ano. Trouxeram Kevin Durant na off-season e ainda podem ser ótimos. Mas eu acho que Fred VanVleet é um dos jogadores mais subestimados em termos do que ele significa para o seu time em particular. E isso, obviamente, é uma lesão enorme por causa disso, mas também tem muita coisa de construção de equipe envolvida aqui. Isso dificulta muito para eles substituírem VanVleet, especialmente para um time com grandes expectativas este ano em Houston. Também estou tomando muito cuidado com a forma como pronuncio o nome dele, porque os torcedores dos Raptors costumavam ficar muito bravos. Se você dissesse Fred VanVleet, como em uma frota de navios, em vez de VanVleet, então estou falando corretamente, eu prometo. Como falei, VanVleet ficará fora da temporada devido à ruptura do ligamento cruzado anterior. E isso é um grande problema para os Rockets, porque, obviamente, eu e todo mundo ficamos muito empolgados com o que esse time estava construindo durante a off-season. Eles foram bem no ano passado e terminaram em segundo no Oeste, mas precisavam melhorar o ataque e ter um jogador decisivo no fim dos jogos. Mesmo com todo o talento jovem no elenco, eles precisavam mudar algumas coisas para garantir que fossem melhores ofensivamente no final desses jogos. Eles trouxeram Kevin Durant, trocaram Jalen Green e outros jogadores na agência livre. Steven Adams voltou. Agora Dorian Finney-Smith e Clint Capela estão nesse time. Tem muita profundidade, mas o que eles estavam sentindo falta em termos de profundidade era no perímetro. Eles iam depender muito do VanVleet e também, especialmente agora, mas já dependiam do Reed Sheppard. Quando você analisa o elenco dos Rockets, percebe que faltam jogadores de perímetro confiáveis. Você tem muitos jogadores altos e grandes atletas de garrafão, o que é ótimo. Você realmente pensa sobre a rotação em Houston. Provavelmente eles iam apostar nessa ideia de Sengun jogar ao lado de outro pivô no garrafão. KD está atuando mais como ala agora, diferente dos últimos anos em que jogava como ala pivô. Eles iam ser esse time dominante em termos do tamanho que conseguiam colocar em quadra. Com Adams, Capela, Sengun, Jabari Smith, Tari Eason, Kevin Durant e Amen Thompson, todos esses caras. Mas isso também os deixou um pouco vulneráveis no perímetro. E de fato, né, os jogadores que estariam na rotação deles e que você considera armadores ou do perímetro. Os jogadores eram Reed Sheppard e Fred VanVleet. Sheppard teve uma temporada de novato decepcionante, pois os Rockets tinham um elenco muito profundo. Eles não precisavam que ele jogasse tanto e quando jogou não foi bem, inclusive na Summer League, onde estive presente. Não teve muitas grandes atuações na Summer League, parecia que ele estava forçando um pouco. Definitivamente é um pouco preocupante quando você vê alguém com um desempenho tão ruim. Ao entrar na liga, diziam que ele era limitado atleticamente e menor, mas tinha ótimo arremesso e sabia jogar. Se isso não acontece no segundo ano, você fica preocupado. Especialmente agora que, assim como Reed, Sheppard pode ser o armador titular de um time que tem como objetivo potencialmente conquistar um título este ano. É muita pressão para colocar em um cara de quem basicamente não vimos nada, que indique, pelo menos no nível da NBA, que ele vai ser realmente bom. Na verdade, eu não acho que é isso que vai acontecer. Não acho que a situação do Reed Sheppard vai ser automática assim. Ok, agora ele vai começar como armador principal. Eu acho que outra coisa vai acontecer que a gente vai falar mais tarde. Mas isso é, obviamente, um grande problema para Houston, porque eles não têm uma pessoa natural para assumir essa posição. Eles realmente contavam com VanVleet e Sheppard para liderar o perímetro. E eles continuam a investir em jogadores de garrafão, enquanto também se desfazem de Jalen Green, que certamente era um jogador de perímetro. Dillon Brooks, que vejo mais como ala do que armador, ainda é mais armador que outros do elenco. Isso os coloca em uma situação difícil com o elenco. Além disso, eles têm uma situação única para montar o elenco, pois não podem simplesmente ir atrás de jogadores. Já sugeriram Ben Simmons, Russell Westbrook ou qualquer outro armador agente livre, tanto faz. Chame Ben Simmons para substituir VanVleet e Sheppard pode ser titular, dando mais profundidade ao time. Não tem opção, já excederam o limite do primeiro APROM. Eles não podem trocar muitos jogadores desse elenco para ficar abaixo desse limite. E os que poderiam trocar não vão porque são muito valiosos. Então a questão é que até meados de dezembro eles realmente não têm a opção de trazer outro armador agente livre aleatório. Até chegarmos talvez 1 ou 2 meses na temporada. Então vai ser realmente uma luta para eles conseguirem definir a profundidade do elenco no perímetro no começo do ano. Tipo, vai ser Reed Sheppard e Aaron Holiday e não muito mais do que isso. Não é como se a temporada tivesse acabado para Houston, apesar da importância de VanVleet para o time. Acho que vão acontecer duas coisas aqui, né? Primeiro, eles devem apostar ainda mais nisso. Formações gigantescas em Houston, onde, tipo, a gente pode realisticamente ver uma formação com Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Alperen Sengun e algum pivô como Steven Adams ou Clint Capela.
Você pode colocar Phineas Smith na posição 4 e o Sengun como pivô em qualquer caso. Isso, eu acho, é algo que vamos ver ainda mais em Houston do que já víamos antes. Simplesmente porque esses são os caras que eles têm pra colocar em quadra, e você não quer colocar, sabe, não quer colocar Shepard e Aaron Holiday lá. Assim, você fica sem opções de backcourt no banco. E eu acho que pra um time que já talvez fosse ter um pouco de dificuldade com espaçamento, um pouco de dificuldade com continuidade ofensiva, Ime Udoka nunca necessariamente se destacou. Super bem como esse técnico ofensivo fantástico, e o elenco não necessariamente se encaixa bem em um sistema ofensivo realmente bom e fluido. Se você não será um dos melhores times ofensivos da liga e ficará sem seu armador titular o ano todo, domine, pegue os rebotes ofensivos, force turnovers, defenda bem e aproveite os contra-ataques. E se o jogo estiver apertado nos últimos 5 minutos, você não precisa de um armador. Você precisa de alguém para entregar a bola para Kevin Durant e deixar que ele resolva no final das partidas. Acho que isso é o principal que veremos. Amen Thompson sendo como o armador de fato, né, o cara que traz a bola, mas depois a bola simplesmente vai circular. E então eles vão atacar o garrafão, e vão ser esse time que vai te sufocar com tamanho e defesa. Acho que veremos ainda mais dependência do Kevin Durant, o que preocupa pela idade e histórico de lesões dele, principalmente no Brooklyn e um pouco no Golden State. Vimos mais o Kevin Durant com a bola e criando jogadas em situações de pick and roll, algo que não era tão comum em Phoenix. Quase nunca aconteceu em Phoenix porque era Devin Booker e Bradley Beal. E Durant ficou famoso por ficar chateado por estar meio que preso no canto o jogo inteiro. Mas acho que vamos ver um pouco mais disso. Eles vão jogar potencialmente no meia quadra, pelo menos nesse tipo de... talvez não em um ritmo mais lento. Tipo, eles vão jogar rápido na transição, mas no meia quadra. Vai ter muita isolação do Kevin Durant no poste médio e depois tentando criar a partir disso. Não vai ter tanto Van Fleet organizando todo mundo assim. E esses vão ser muitos dos ajustes que eu esperaria que Houston fizesse ao longo da temporada. O problema de tudo isso é que esse time realmente mudou quando trouxeram Van Fleet. E também, obviamente, o Brooks na mesma off-season, mas ele foi um dos jogadores mais importantes de todo o elenco, não apenas pelo jeito que o elenco foi montado, como falei no vídeo, mas em termos de organização, em termos de fazer todo mundo pensar da mesma forma, em termos de unificar os 5 caras em quadra para todos coletivamente executarem algo que se pareça com um ataque coerente. Isso teve muito a ver com a chegada de um armador veterano, o Fred VanVleet. E você realmente não pode exagerar o quanto faz diferença sair daquela situação. Para um calouro como Reed Shepard, não se sabe o quão bom ele será. Ou Amen Thompson, muito talentoso, mas não é armador, ou Kevin Durant, que também não é armador. E o que isso significa para Houston? Sem contar os problemas de elenco que já mencionei, pois não conseguem resolvê-los devido à forma como o time foi montado. Até, você sabe, o meio de dezembro. E mesmo nesse ponto, estamos falando de trazer algum armador aleatório da agência livre que não foi contratado durante toda a off-season. Então, não se engane sobre isso. Sobre a hierarquia na Conferência Oeste, o que acontecerá com Houston nesta off-season? Esse é um negócio enorme, enorme para os Rockets. É uma pena que seja assim. Parece que todo ano alguém fundamental para a temporada se machuca no meio do ano. Chet quebrou o pé há anos, isso sempre ocorre e agora afeta os Rockets. Acho que eles serão muito bons, um time interessante, só que diferentes. Será difícil, principalmente no primeiro mês e meio da temporada, superar a perda de alguém tão importante como Fred VanVleet.